Ciro Gomes, do PDT, participou em São Paulo de uma sabatina do jornal Estadão e da faculdade FAAP. O candidato disse que quer fazer mudanças na tabela do imposto de renda, reduzindo a alíquota para os mais pobres e aumentando a cobrança dos mais ricos, criando uma nova faixa de 35% de cobrança. Ciro também defendeu um corte de 20% nas renúncias fiscais praticadas atualmente. Um artista famoso, tal, um futebolista, que a minha mulher disse que não é futebolista, é um atleta, um jogador de futebol, não é? Pega lá 1,5 milhão, 1.700.000 reais de salário. Paga 27,5% igual um classe média, funcionário público que ganha 4 mil reais, um professor. Tá direito isso? Eu acho que 27,5% de imposto sobre o cara já tá bom, tá ligado? Eu não quero aumentar muito mais do que isso. Não, eu quero baixar. Sabe por quê? Porque sabe onde é que começa o imposto de renda hoje? R$ 2.050. Devia começar nos 5 mil pelo menos, né? Percebe? Sim. Então, veja, é isso que nós precisamos fazer. Fazer o quê? Aumentar a tributação sobre os super ricos, que conseguiram transformar o Brasil num paraíso fiscal, e diminuir a tributação sobre os pobres, e a classe média, e o mundo da produção e o investimento. Essa é a proposta bem escritinha que está aqui com os cálculos, quanto é que dá de dinheiro. Agora, qual é o meu problema? Os super ricos sabem que eu defendo isso e estão batendo a pau para que eu não tenha nem direito de ser candidato. Se depender do fascismo de esquerda aí, nem direito eu ser candidato para o povo ter uma opção e eu poder falar, nem mais isso eu devo ter. Sim. Fascismo puro, que o PT e o Lula estão administrando contra o fascismo do Bolsonaro, é o fascismo na veia, que sempre foi. O Lula sempre foi fascistoide. Demonizava as pessoas, colocava... Desonestidade, mentira. Tá? O Lula, ele mesmo, canalhamente, disse que eu viajei para Paris para não votar no Haddad. Eu estava aqui e votei. Fui filmado, como eu sou, vamos dizer, VIP, né? Eu nunca entendi essa neura de você ter viajado para Paris. Tipo, foda-se, daí que você viajou. Não, eu viajei para não fazer campanha, porque eu estava doente. Mas se você tivesse viajado... É meu direito de cidadão. É meu direito de cara. cidadão, pois é. Mas veja bem, mas para você ver o fascismo e a desonestidade do Lula e do PT, ele próprio repete. O Bolsonaro teve 11 milhões de votos do que a soma dos meus votos com o Haddad. O Bolsonaro pega os meus votos e o do Haddad, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos acima. E a responsabilidade não foi do Lula, que meteu a corrupção generalizada, que produziu a crise econômica mais devastadora da história com a Dilma e os conchaves com o Michel Temer. Não, a responsabilidade é minha. E agora nem direito de participar do debate eles querem me dar. Por quê? Porque eu chego num debate e digo, Lula, você deu 8 vezes mais lucro aos bancos do que o Fernando Henrique. Sabe, tu é um mentiroso. Aí eu vou dizendo, Lula, teu filho enriqueceu na política. Tu esculhamba o filho do Bolsonaro, eu também, mas o filho do Bolsonaro, que a gente esculhamba, você também, o seu filho também enriqueceu na política. Caso Game Corp, vai lá, irmão, vai lá na internet, olha aí para conferir, para poder não ser leviano. Caso Game Corp, você vai se arrepiar. Como é que um cara que era zelador do zoológico de São Paulo faz negócio com a Telemar de 5 milhões de reais há 20 anos atrás. Pode crer. Então isso é que eu não posso, eles não querem que eu esteja na disputa, é por isso que eu sou livre, eu não tenho rabo preso. Pode crer. Tu já viu alguém dizer, não, esse cara aí estava enrolado em alguma coisa? Nunca. Nenhuma vez fui processado na vida. Que bom, que da hora. Nada mais é do que a minha obrigação. Até porque se você tivesse qualquer coisinha, Imagina. você estava sendo ingênuo. Tava claro. De querer ser presidente, tá ligado? O Bolsonaro partiu para cima de denunciar a corrupção do Lula, o Lula saltou de banda, não conseguiu se defender. E agora anunciou que não vai pro debate. Sim, pegou Quem não vai pro debate, ou não tem nada para dizer, ou tem muita coisa para esconder, que é o caso do Lula. É porque ele considera que ele tá ganhando e o time que tá ganhando não se mexe também. Tá bom, assim, né? Então vamos nessa. Tem muita gente que já caiu de mais alto. Não, eu também não acho que... Salto alto, falta de tão humildade, falta de comprometimento. Olha, 30 milhões de pessoas vão assistir um debate sábado e 70, 60 milhões assistirão o debate da Globo. É muita gente. A eleição tá na mão. E eles vão fazer... É verdade, né? Ele tá perdendo esse espaço, né? Porque... Porque não aguenta. Ele tem medo que vai ser pior para É o ele. telhado de vidro, claro. Telhado de vidro monstruoso. E aí fica nessa, contra o fascismo. Então pronto, não tem um dia seguinte, sabe? Sim. Não tem mais desemprego, que ele diz que não sabe como resolver, não tem mais inadimplência da família, não tem mais 6 milhões de empresas. Não sabe como vai resolver, porque não é ele que vai decidir o que vai acontecer. Claro, ainda traz o Geraldo Alckmin, que ele passou 25 anos chamando de ladrão. É o mesmo conchavo. Mas assim, se você for olhar mais ainda, é a mesma turma que botou ele na cadeia. Ele está junto, Renan Calheiro, Eunício Oliveira, Gedel Vieira Lima. Vocês precisam pesquisar. Sejam livres, independentes, cada qual tem sua simpatia. Eu sou um democrata, é a 4ª vez que eu sou candidato. Nunca perdi o amor ao povo brasileiro, o respeito, mas eu estou vendo o meu país ser destruído. Sim, eu concordo com essa análise, ele está sendo destruído mesmo. E o pior é que ele está sendo destruído no momento global, que as coisas não estão numa perspectiva interessante. Tipo, não está parecendo que o mundo está caminhando para um lugar melhor. Pelo contrário, hoje, o Putin mobilizou a reserva do exército. 300 mil pessoas. E o Biden fez um discurso também ameaçador na ONU. Então você tem toda a razão. O cenário que o mundo apresenta para nós, para o Brasil, que já é um país que está extremamente fragilizado, é um cenário extremamente complexo, muito complexo, que exige concepção.
sabe, estratégia. E o Lula chegou a dizer, nessa demagogia rasteira dele, que se ele fosse o presidente, tinha chamado Putin o presidente da Ucrânia para tomar uma cervejinha, se não resolvesse na primeira, resolvia na segunda. Aí todo mundo acha lindo isso, todo mundo ri. Sabe, eu tô com nojo dessa irresponsabilidade. Como se fosse fácil assim, né? Você toma uma cervejinha. Não, sabe, isso desprepara o nosso povo para o que vem por aí. Sabe o que está acontecendo no grande quadro? É o seguinte, é o fim de uma velha ordem internacional que foi fixada pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e pelo colapso da União Soviética. Então era uma nação unipolar, o fim da história, todo mundo tinha que só imitar as instituições americanas e europeias do Ocidente e estava tudo certo, tudo resolvido. O mundo não coube nessa ordem. Mas a invasão da Ucrânia precipitou a percepção de que essa ordem não se estabiliza mais, não responde mais à complexidade do mundo, mas a nova ordem não está pronta. A China não queria que essa corrida, essa largada fosse queimada tão precocemente, ela não está pronta, sabe? Tem questões tremendas, Caxemira, Paquistão com armas nucleares, você tem Taiwan, que a China evidentemente não aceitará em nenhuma hipótese, nem daqui a 1000 anos que não seja território chinês, como de fato historicamente não dá para negar que é. E são coisas tremendamente graves. Vai chegar o inverno na Europa agora, e simplesmente a guerra por procuração que a Europa Ocidental está fazendo dos Estados Unidos com a Rússia, É um bom termo, sim. vai se ferrar, porque a energia vem toda de lá, está ficando impagável, muito cara. E isso é um risco tremendo para um país como o Brasil, mas é também uma oportunidade de ouro para um presidente preparado, sabe, preocupado em formular a presença do país nesse mundo tremendamente arriscado que vem por aí. Supondo que a gente esteja caminhando para uma guerra mundial, que é o que parece, tá ligado? Os sinais são os mais constrangedores. Sim, a escalada retórica compensa um pouco aquilo que é a prática. Porque o Biden disse uma frase hoje, que todo mundo deve evitar uma guerra nuclear, porque é impossível vencer uma guerra nuclear. E a humanidade está na iminência de uma extinção. Sim. Porém, esticar a corda, não é? Como está acontecendo, em que a OTAN, que é uma instituição absolutamente anacrônica. O que é a OTAN? Para quem não está iniciado, eu sei que você está, é a organização do tratado, é uma organização militar que se organizou, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nasceu a Guerra Fria. O mundo soviético e o mundo capitalista liderado pelos norte-americanos e ingleses. Pois bem, a OTAN organizou-se como uma organização militar para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, que era também uma organização militar, frente a frente no Muro de Berlim, mas o leste europeu todo armado até os dentes. Ora, com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se dissolveu, deveria ter diminuído a OTAN, ter reduzido a uma expressão mínima, talvez, de coisa. Não, resolveram. Não é mais necessário, é um anacronismo completo, mas o complexo industrial militar poderoso, privado, que é o turbocapitalismo norte-americano, compra também o sistema e tem que ter as encomendas, tem que gastar muito trilhão de dólar com arma. Então resolveu expandir a OTAN até a vizinhança de São Petersburgo, que é a terra do Putin. Se você entrar Finlândia e Suécia, você está como se nós estivéssemos praticamente mais perto do que o Rio de Janeiro é de São Paulo. Eles não vão aceitar isso. Sim. Porque a doutrina soviética, a doutrina russa, que o Putin é soviético ainda, a doutrina deles é eles vão à guerra se considerarem que o seu interesse vital está sob ameaça. E a presença de ogivas de nível de alcance médio nas cercanias, Polônia, Lituânia, Estônia, tudo ali vizinho à fronteira, não faz sentido.